Não estaciona aí! Foi isso que o Eduardo Martins gritou para mim, tão alto que pareceu cortar o ar frio da manhã. Eu travei na hora. Minha mão já estava no volante, e o som dele entrou no meu peito como um susto. O vento bateu no meu rosto, gelado, e eu senti minha respiração ficar curta, como se alguém tivesse apertado meu peito por dentro. O barulho da rua sumiu. Só ouvi meu coração batendo forte. Tum, 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 como se estivesse mais perto do meu ouvido do que deveria. O Eduardo estava encharcado. A água escorria do capacete dele e pingava no chão, fazendo um som pequeno, mas estranho, como se cada gota estivesse avisando alguma coisa que eu não conseguia entender. Eu olhei para o asfalto devagar, quase com medo de ver alguma coisa que não devia. A luz nublada deixava tudo meio branco, meio apagado, mas mesmo assim eu vi... O chão parecia dar uma respirada. Só um pouquinho. Um movimento tão leve que parecia mentira, mas eu juro que vi. Uma ondinha, como se o solo tivesse pulsado por baixo das rodas do meu carro. Meu corpo ficou quente por dentro, mas minhas mãos estavam frias, tremendo um pouco no volante. Não sei se era medo ou confusão. Talvez os dois. O ar ficou pesado. Parecia difícil até de engolir. O Eduardo deu mais um passo para trás, sem tirar os olhos do chão, e isso me deixou ainda mais nervosa, porque ele não parecia assustado comigo. Ele parecia assustado com o que estava debaixo de nós. Eu tentei respirar fundo, mas o ar entrou rápido demais, quase rasgando a garganta. O motor do carro estava desligado, completamente parado, mas mesmo assim eu senti ele mexer, de leve, como se alguém tivesse empurrado por baixo. Um clique silencioso veio do chão, como se algo lá embaixo tivesse se partido, ou se mexido. A luz bateu no asfalto de um jeito esquisito, criando um brilho que não combinava com o céu cinza. Era como uma pele esticando. Eu senti meus olhos arderem, não sei se de medo ou do vento gelado, mas eu não conseguia piscar. Só ficava olhando, esperando, tentando entender, tentando acreditar que eu não estava vendo aquilo de verdade. Mariana? O Eduardo chamou meu nome, mas a voz dele veio baixa, arranhada, como se ele também estivesse prendendo o ar. Eu não consegui responder. Meu corpo inteiro ficou parado, como se qualquer movimento meu pudesse piorar tudo. O carro deu outro pulinho, bem pequeno, mas eu senti. A vibração subiu pelo banco, respondeu no meu peito. O silêncio depois disso foi tão estranho que parecia que até a rua estava ouvindo junto comigo. Algo sério tinha começado ali. E eu ainda não fazia ideia do que. O Eduardo levantou a mão de novo, apontando com o dedo tremendo para o chão bem ao lado do meu carro, como se quisesse que eu enxergasse algo que ele já tinha visto antes de mim. A roupa dele parecia mais pesada, pingando sem parar, e cada gota que caía fazia aquele som molhado, repetido, quase como um relógio marcando o tempo errado. Eu senti o ar ficar ainda mais frio, daquele jeito que entra direto na pele e faz a gente perceber que não tem controle de nada ali. O brilho no asfalto aumentou um pouco, só um pouco, mas foi o suficiente para deixar tudo fora do lugar. Não era brilho de água, não era reflexo de luz. Era um brilho duro, estranho, como se o chão tivesse uma camada por cima respirando sozinha. Eu comecei a puxar o ar pela boca porque pelo nariz parecia que nada entrava. Não sei se era medo ou pânico começando, mas eu sentia como se alguém tivesse colocado uma mão invisível no meu peito e estivesse apertando devagar. Foi então que o carro deu outro tranco. Pequeno, mas real. Eu ouvi o som seco do metal vibrando, uma vibração tão leve que parecia vir do chão e não do carro. Meu coração subiu na garganta. A única coisa que consegui fazer foi fechar a mão com força na alavanca da porta, mas sem coragem de puxar. Minha palma estava escorregando de suor frio, e eu nem percebi que estava tremendo até ver meus dedos mexendo sem que eu mandasse. O Eduardo deu 2 passos para trás, como se estivesse com medo de chegar perto demais. Ele não tirava os olhos do chão nem por um segundo. Era como se ele soubesse que qualquer coisa que estivesse acontecendo ali podia piorar num instante. A boca dele abria e fechava, mas nenhuma palavra saía. Parecia que até a voz tinha desistido de tentar explicar o que ele estava vendo. O silêncio entre nós ficou estranho. Não era silêncio de rua normal. Era um silêncio pesado, cheio, como se algo muito grande estivesse segurando o som. Eu ouvi minha própria respiração alta demais, rápida demais. O carro mexeu de novo, dessa vez para o lado, só alguns centímetros. Mas mexeu, sem motor ligado, sem eu tocar em nada, sem vento forte, sem explicação. Meu corpo reagiu antes de mim. Um arrepio subiu inteiro pela minha coluna, daqueles que fazem a gente sentir o próprio osso ficar frio.
Tentei puxar a maçaneta, mas parei no meio do movimento, porque o chão deu uma estufada. Uma onda pequena, mas visível, como se tivesse levantado do nada, bem ali na frente do pneu. Minha boca secou tão rápido que parecia que eu tinha engolido poeira. Eu senti o som primeiro, um estalo grave, profundo, como madeira partindo por dentro. Depois veio a sensação de que o carro ia deslizar de novo. E antes que eu pudesse entender o que estava começando, o chão fez outro movimento. Um movimento mais forte, mais claro, mais impossível de fingir que não aconteceu. Foi aí que eu percebi que talvez não desse tempo de sair. E bem nesse segundo, alguma coisa embaixo do carro empurrou com força suficiente para fazer o veículo inteiro balançar. O que aconteceu depois? Me diz aí nos comentários o que você faria se estivesse no meu lugar, porque até hoje eu não sei se fiz a coisa certa. E já que você está aqui comigo, se inscreve no canal para continuar ouvindo essas histórias junto comigo. Voltei alguns dias antes, quando tudo ainda parecia fácil, calmo, seguro. Minha vida seguia no mesmo ritmo de sempre em Campinas, como se cada dia fosse uma continuação suave do anterior. Eu acordava cedo, não porque precisava, mas porque meu corpo tinha se acostumado com aquele silêncio da manhã, quando o sol ainda está tímido e a cidade demora a acordar. Era meu momento preferido do dia. Eu gostava de caminhar pela cozinha descalça, sentindo o piso frio, preparando meu café com aquele cheiro forte que parecia preencher a casa inteira. Às vezes eu deixava a janela aberta só para ouvir o barulho dos pássaros no quintal dos vizinhos, e aquilo me dava uma sensação boba de pertencimento, como se tudo estivesse sempre no lugar. Minha rotina era simples: trabalho, casa, alguns compromissos, conversas rápidas com os vizinhos, pequenas tarefas que preenchiam o dia de um jeito leve. Eu sempre fui muito apegada a essa tranquilidade. Gostava de saber onde cada coisa estava. Gostava de saber o que esperar. Gostava de repetir pequenos rituais. Dobrar a toalha do mesmo jeito, arrumar a cama com cuidado, escolher uma música suave enquanto me arrumava. São esses detalhes que fazem a gente achar que conhece o amanhã, mesmo que não conheça. Naquela semana em especial, nada parecia diferente. Lembro da segunda-feira começando com um vento morno, daqueles que mexem as cortinas devagar. Lembro de ter colocado meu tênis favorito, aquele meio velho que se moldou ao meu pé, e saído para trabalhar sentindo que o dia carregava um tipo de preguiça boa. Eu encontrei a Dona Rosa, minha vizinha de porta, descendo com o cachorro dela, e ela comentou sobre uma frente fria que ia chegar. Coisa simples, coisa de rotina. E eu lembro de ter rido, dizendo que isso explicava o céu meio apagado. No trabalho, tudo correu como sempre. Algumas reuniões, algumas mensagens para responder, alguns problemas pequenos para resolver. Nada que exigisse esforço emocional. No intervalo, sentei com a Júlia, minha colega, e ficamos lembrando de histórias antigas, viagens que queríamos fazer, coisas que provavelmente nunca sairão do papel. Eu gostava desses momentos porque eles pareciam dizer que a vida tinha um ritmo certo, controlado, e que eu fazia parte dele. Aquela sensação de normalidade continuou pelos dias seguintes. À noite, eu gostava de cozinhar sozinha, com o som baixinho da televisão passando um jornal qualquer. Era quase automático. Enquanto cortava legumes, eu ficava pensando em coisas simples, como qual roupa usar no dia seguinte ou se deveria visitar minha mãe no fim de semana. Tudo leve, tudo previsível. No fundo, eu achava que isso era estabilidade. E talvez fosse mesmo. Lembro de uma manhã específica, 2 dias antes de tudo acontecer. Eu acordei com uma luz bonita entrando pela janela, daquelas que fazem partículas de poeira parecerem brilhantes. Fiquei uns minutos deitada, olhando aquilo, pensando como a vida tinha uns pequenos encantos escondidos. Eu não sabia que estava prestes a entrar em um daqueles dias que mudam a forma como você enxerga até as coisas menores. Eu não sabia que em questão de horas, ou talvez minutos, aquele senso de segurança ia ser arrancado de mim como se nunca tivesse existido. Naquela manhã, enquanto tomava meu café, fiquei lembrando da minha infância. Do quintal da casa da minha avó, do cheiro de pão saindo do forno, das brincadeiras simples na rua. Eu sempre tive essa mania de me perder nessas memórias quando a vida está tranquila. É quase como se o cérebro buscasse conforto no que já está guardado. E eu estava ali, completamente entregue a essa nostalgia suave, sem imaginar que logo enfrentaria um medo que eu nunca tinha sentido antes. Minha ida ao centro da cidade naquele dia não tinha nada de extraordinário. Era para resolver um assunto rápido, pegar um documento, talvez comprar alguma coisa que eu estava adiando há dias. Entrei no carro sem pressa. Ajustei o retrovisor. Liguei o rádio. Dirigi pelas ruas já tão conhecidas que eu nem precisava pensar nas curvas.
Tinha aquele movimento normal de carros, motos, gente caminhando, vendedores abrindo as portas das lojas. Tudo parecia tão comum que é quase estranho lembrar disso agora. Às vezes, quando uma história começa de um jeito muito simples, a gente só entende o contraste depois. E olhando para trás, para aquela manhã tão normal, tão limpa, tão cheia de hábitos repetidos, eu percebo como a vida pode mudar de direção rápido demais. Como um dia pode virar outro completamente diferente sem avisar. Como uma única frase gritada na rua, "Não estaciona aí", pode separar o antes e o depois de um jeito que não dá para costurar de volta. E antes daquele aviso, antes daquele chão estranho, antes daquele medo que parece grudar na pele, eu era só alguém vivendo uma vida calma, cheia de rotinas que eu achava permanentes. Eu não sabia que a última vez que fechei a porta de casa antes de sair seria também a última vez em muitos dias que eu sentiria que o mundo estava no lugar. Porque nada, absolutamente nada, me preparou para o que estava prestes a acontecer. As primeiras coisas estranhas começaram cedo naquele dia, mas tão pequenas, tão discretas, que no início eu mesma achei que era só minha cabeça inventando coisas. A rua estava silenciosa demais para o horário, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo sem me avisar. O ar parecia mais pesado do que o normal, como se estivesse preso, sem circulação. Lembro de ter parado por um segundo na calçada, segurando a chave do carro e pensando que aquele silêncio tinha alguma coisa errada. Mas eu sacudi a cabeça, respirei fundo e segui, como se nada tivesse acontecido. Quando coloquei o pé no asfalto, senti uma vibração muito leve, tão suave que quase poderia ser confundida com o motor de um carro distante. Mas não havia nenhum motor ligado perto de mim. Não havia nada, só o chão vibrando como se algo tivesse passado por baixo da superfície. Eu ergui o pé devagar, como se aquela sensação estivesse colada na sola do meu tênis. Olhei ao redor, tentando ver se alguém mais tinha percebido. Ninguém. Algumas pessoas andando. Um vendedor abrindo a porta de ferro da loja. Um cachorro amarrado numa árvore, olhando para o nada. Tudo absolutamente normal. Mas, dentro de mim, alguma coisa se mexeu. Segui andando, dizendo a mim mesma que aquilo podia ser só cansaço acumulado. Dormi pouco na noite anterior. Talvez fosse só isso. Talvez fosse só o meu corpo me pregando uma peça. Mas quando cheguei perto do carro, vi outra coisa que me fez parar de novo. O asfalto tinha um brilho estranho. Não era brilho de água, nem reflexo do sol, até porque o céu estava nublado demais. Era um brilho frio, duro, quase metálico, como se a superfície tivesse sido polida de um jeito grosseiro, mas só em alguns pontos, não no chão inteiro. Eu me abaixei um pouco, passando o dedo devagar perto do pneu, sem tocar no chão. A cor parecia a mesma, mas a textura... não sei explicar. Era como se existisse uma camada invisível por cima, uma película que não estava ali no dia anterior. Eu engoli seco e senti a respiração falhar por um segundo. O vento passou e levou um cheiro estranho, difícil de reconhecer. Uma mistura de umidade com terra remexida. Não fazia sentido, porque o solo ali era firme, urbanizado. Nada que pudesse levantar cheiro de terra daquele jeito. E aí começaram os sons. Primeiro baixos, quase imperceptíveis. Ruídos abafados, como se alguém tivesse empurrado um móvel muito pesado em algum lugar distante. Mas não havia prédios altos por perto, não havia obras, nada que justificasse aquele som vindo de baixo, e não de cima ou dos lados. Eu fiquei parada, imóvel, tentando entender de onde vinha. Quanto mais eu tentava localizar, mais discreto o som ficava, como se estivesse fugindo da minha atenção. Uma senhora passou por mim com pressa. Ela segurava uma sacola plástica e, no exato instante em que cruzou meu caminho, ela disse baixinho, quase num sussurro, sem olhar para mim: "Isso aí não devia estar assim." Ela disse isso olhando para o chão, para o mesmo ponto onde eu estava olhando. Quando levantei a cabeça para perguntar o que ela quis dizer, ela já estava longe demais. Andava rápido, como se estivesse atrasada, ou com medo. Aquilo ficou rodando na minha mente de um jeito desconfortável. Alguns passos depois, percebi outra coisa estranha. Um homem parado do outro lado da rua, olhando fixamente para o asfalto. Não para mim, para o chão. Ele estava com as mãos nos bolsos, ombros encolhidos, e parecia preso em um pensamento profundo, como se tentasse resolver mentalmente um quebra-cabeça que ninguém mais estava vendo. Quando ele percebeu que eu o observava, ajeitou o boné de um jeito brusco e virou as costas, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Não sei porquê, mas aquilo me deu um frio na barriga. Continuei andando,
tentando afastar o mal-estar, mas ele vinha comigo, como uma sombra colada nas costas. Passei por uma poça pequena, que não deveria estar ali, já que não chovia há horas. Quando botei o pé perto dela, a água tremeu. Não balançou com o vento. Tremeu, como se alguma coisa tivesse vibrado por baixo. Eu me abaixei e fiquei olhando, esperando acontecer de novo, mas a água ficou parada, quieta, como se nunca tivesse mexido. Respirei fundo, tentando encontrar algum motivo lógico para tudo. Talvez um caminhão pesado tivesse passado segundos antes. Talvez alguma obra distante tivesse causado a vibração. Mas nenhuma dessas explicações combinava com o brilho estranho, o cheiro de terra úmida, a poça tremendo, as pessoas olhando para o chão rápido demais. Era como se todo mundo tivesse percebido alguma coisa, menos eu. Ou pior, como se todo mundo tivesse percebido antes de mim. A cada passo a sensação aumentava. Uma sensação de que algo estava um pouco fora do lugar, mas não o suficiente para explodir. Só o suficiente para incomodar, a ponto de fazer o coração bater mais rápido, sem motivo claro. O tipo de sensação que dá vontade de olhar para trás o tempo inteiro, mesmo sabendo que não tem ninguém ali. Eu encostei a mão no carro e senti ele gelado demais. Muito mais frio do que deveria estar naquele horário. Mesmo com o vento. Mesmo com o céu nublado. Era um frio seco, direto, como se o metal tivesse perdido a temperatura natural. Passei a mão pela porta e tive a impressão de que o carro estava tenso, como se estivesse segurando a respiração junto comigo. E aí veio o som mais estranho de todos. Um som curto, quase como um estalo, mas abafado, vindo do chão. Não debaixo do carro, do chão inteiro, como se a rua tivesse dado uma pequena trinca invisível. Eu virei o rosto rápido, tentando achar algum sinal, alguma rachadura, alguma explicação visual. Mas não havia nada. Só o som, só o aviso, só o incômodo. Foi ali, naquele instante, que percebi que aquele dia não era como os outros. Que havia algo acontecendo por baixo da superfície, algo que eu ainda não entendia, mas que parecia estar tentando chegar até mim em fragmentos pequenos, quebrados, desconfortáveis. E mesmo assim, eu respirei fundo e tentei continuar como se nada estivesse errado. Mas algo estava errado, muito errado. E eu já sentia isso na pele, mesmo sem saber por quê. A situação ficou séria quando o estalo deixou de ser só um som e virou uma pancada que eu senti pelo corpo inteiro. Não foi mais aquele ruído abafado de antes, fraquinho, que dava para fingir que era algum caminhão longe. Foi seco, forte, direto, como se alguém tivesse quebrado um pedaço do chão logo abaixo de onde eu estava. Meu peito gelou na hora. Senti o coração errar o passo, como se tivesse tropeçado dentro de mim. Eu parei. Foi automático. Meu pé travou no meio do movimento. E eu fiquei ali, metade em cima da calçada, metade no asfalto, com a sensação de que qualquer passo a mais poderia ser um erro. O ar pareceu ficar mais denso. Tive a impressão de que o mundo diminuiu de tamanho, como se tudo ao redor tivesse se afastado de mim, menos o chão debaixo dos meus pés. O silêncio depois daquele estalo foi pior do que o barulho em si. Olhei em volta, esperando ver alguma reação. Alguém teria ouvido aquilo também, eu pensava. Alguma cabeça viraria, alguma janela se abriria, alguma pessoa comentaria. Mas não. Uma mulher passou com o celular na mão, rindo de alguma coisa que eu não ouvi. Um rapaz empurrava uma bicicleta distraído. Um carro virou a esquina com o rádio ligado baixo. Tudo seguia normal. Só eu parecia ter parado no meio do tempo, presa naquele som que ninguém mais parecia ter escutado. Meu primeiro impulso foi tentar encontrar uma explicação lógica. Talvez um cano estourado lá embaixo. Talvez uma tampa de bueiro mal encaixada. Talvez alguma obra subterrânea que eu não sabia que existia. Eu me agarrei nessas possibilidades como quem se agarra numa boia em mar agitado. Eu repetia para mim mesma em silêncio. Deve ter uma explicação. Sempre tem. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim não acreditava nisso. Uma parte menor, mais íntima, mais teimosa, sussurrava. Tem alguma coisa errada aqui. Dei um passo adiante, devagar, como se estivesse testando o chão. Dessa vez não senti vibração nenhuma, mas tive a sensação estranha de que o piso estava fofo, não mole, não afundando, só menos firme, como um colchão muito duro que você pisa e ele cede um pouco, só o suficiente para lembrar que não é totalmente sólido. Eu balancei o peso de um pé para o outro, tentando perceber se não era apenas impressão. O desconforto aumentou. Foi aí que uma coisa simples mudou tudo. Um copinho plástico, vazio,
que estava jogado alguns metros à frente, se mexeu sozinho. Não foi o vento vindo de lado, empurrando. Foi um movimento curto, seco, como se o chão tivesse tremido por baixo dele. Eu vi com clareza. Primeiro ele virou de lado, depois rolou 2 ou 3 centímetros e parou. Só isso. Mas naquele momento pareceu enorme. Senti um arrepio subir pela nuca, como se alguém tivesse passado um dedo gelado ali. Eu comecei a pensar se não estava exagerando. Se não era só meu corpo reagindo a um dia ruim, a noites mal dormidas, a preocupações pequenas acumuladas. Quantas vezes a gente não transforma um detalhe bobo em algo grande só porque já está sensível? Eu mesma já me peguei fazendo isso outras vezes. Mas naquele dia, naquele lugar, aqueles detalhes não pareciam querer ser diminuídos. Eles insistiam. Eles voltavam. Eles se repetiam em pequenas doses. E foi ali que uma pergunta apareceu na minha cabeça de um jeito tão forte que quase saiu pela minha boca. Você já sentiu que alguma coisa estava errada, sem conseguir dizer exatamente o quê? Um senhor de camisa xadrez parou perto de mim do outro lado da rua, com uma sacola de mercado na mão. Ele ficou olhando para o chão, franziu a testa e murmurou algo como: "Isso aqui não está normal", num tom baixo, mais para ele do que para mim. Eu ouvi claramente. Foi rápido, mas foi o suficiente para confirmar que não era só na minha cabeça. Antes que eu pudesse perguntar o que ele tinha sentido, ele deu meia volta e foi embora. Passos apressados, sem olhar para trás. A cada pequena coisa, a sensação de insegurança crescia. Não era pânico ainda, mas era como se ele estivesse estacionado na esquina, esperando o momento certo para virar. Eu abri a porta do carro e sentei no banco, achando que lá dentro eu me sentiria mais protegida. Fechei a porta com cuidado, como se qualquer impacto mais forte pudesse acordar algo que estava dormindo lá embaixo. Coloquei as mãos no volante e fiquei alguns segundos só respirando, tentando reencontrar um ritmo normal, convencer meu corpo de que estava tudo bem. Mas não estava. O espelho do retrovisor interno vibrou levemente, bem de leve, sem que o carro estivesse ligado. Não foi o tipo de tremor que vem de um motor funcionando. Foi um tremor que veio de baixo, subiu pelo chassi e chegou até aquele pequeno pedaço de vidro. Eu vi o reflexo dos meus próprios olhos balançando na imagem. Eles pareciam mais abertos do que o normal, mais claros, como se tentassem capturar tudo ao mesmo tempo. Minhas mãos começaram a suar. Eu passava a palma na calça, limpando o suor, e ele voltava. Um calor estranho subiu do estômago para o peito, uma mistura de ansiedade, medo e uma vontade enorme de ligar o carro e ir embora imediatamente. Ao mesmo tempo, outra parte de mim sussurrava que talvez eu estivesse exagerando, dramatizando, vendo coisas onde não havia nada. Era uma briga constante entre a mente que quer explicar tudo e o corpo que sente antes de entender. Olhei novamente para o chão pela janela. Parecia igual. Mesmo cinza, mesmas marcas de pneus, mesmos riscos antigos. Mas agora eu sabia que ele não era mais só chão. Ele tinha segredos, tinha camadas, tinha movimentos que não deveriam existir. E eu estava ali em cima, como se estivesse testando a paciência de algo que podia perder a calma a qualquer segundo. Foi então que ouvi de novo. Outro estalo. Desta vez mais alto, mais próximo, mais direto. Não dava mais para fingir que era longe. O som subiu pelo carro, entrou pelos meus pés e se espalhou pelo meu peito como um choque frio. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Meu coração acelerou tanto que eu senti o pulso bater no pescoço. Minha visão pareceu estreitar, como se eu estivesse olhando o mundo por um túnel. Naquele exato instante, tudo o que era pequeno deixou de ser detalhe. As ondas leves no asfalto, a poça tremendo, o copo plástico se mexendo, o comentário da senhora, o senhor indo embora apressado, o cheiro de terra úmida. Tudo se juntou numa única ideia. Aquilo não era normal. Não era coincidência. Não era só cansaço. Não era a minha mente pregando peças. Era algo real, físico, presente, crescendo debaixo de mim. E quando o carro deu o primeiro movimento curto, milímetros apenas, sem motor ligado, sem minha mão em nenhuma marcha, sem vento algum soprando, eu entendi, com um medo pesado, que eu tinha passado do ponto de achar que estava tudo bem. Ali, o que parecia pequeno tinha acabado de se tornar sério. E não havia mais como voltar para o conforto de antes, fingindo que nada estava acontecendo. O carro ainda estava parado, mas dentro de mim, já parecia que tudo tinha começado a andar rápido demais. Eu mantinha a mão no volante como se aquilo pudesse me dar alguma segurança, mas a verdade é que eu só estava tentando segurar alguma coisa,
qualquer coisa, enquanto o chão embaixo de mim parecia cada vez menos confiável. Foi nesse estado, com o coração ainda disparado e a respiração presa pela metade, que o celular começou a tocar. O som da chamada me deu outro susto. Vibrou no console do carro, fazendo um barulhinho seco que, naquele momento, pareceu muito mais alto do que realmente era. Olhei para a tela. Ana Vitória, minha amiga. Morava a poucas quadras dali. Por um segundo, pensei em não atender, porque eu estava tão focada em ouvir o chão que qualquer outro som parecia atrapalhar. Mas alguma coisa em mim disse que eu precisava atender. E eu atendi. Mariana, onde é que você tá? Foi a primeira coisa que ela perguntou, sem bom dia, sem nada. A voz dela veio já tensa, apertada, como se tivesse corrido para falar comigo. Eu tô aqui perto do centro indo resolver aquele negócio do documento. Respondi, tentando parecer calma, mas minha voz saiu mais fina do que eu queria. Por quê? Ela respirou fundo do outro lado da linha. Eu ouvi claramente o ar entrando rápido, como se ela estivesse nervosa. Você tá perto da avenida? Ela citou o nome da rua onde eu estava. Minha mão apertou o celular com tanta força que meus dedos doeram. Tô, respondi, olhando pela janela, como se a confirmação estivesse escrita no poste da esquina. Na verdade, eu tô exatamente nela. Por quê, Ana? Fala logo. Mariana, presta atenção numa coisa. Ela falou baixando o tom, mas deixando a frase ainda mais pesada. Meu pai acabou de mandar uma mensagem no grupo da família. Ele viu no jornal local agora de manhã. A prefeitura tá investigando umas falhas no solo aí nessa região. Não é boato, tá no site deles. Tão falando de risco de afundamento em alguns pontos. Risco de afundamento. A palavra entrou em mim como se fosse algo físico. Não era mais talvez, não era mais impressão. De repente, todas aquelas sensações estranhas ganharam nome. Falha, solo, afundamento. Não era espiritual, não era paranoia, não era só medo. Era a terra se movendo. Era concreto perdendo força. Era algo físico, pesado, inevitável. Como assim afundamento? Perguntei, sentindo a garganta secar. O carro pareceu por um segundo mais pesado também, como se estivesse cedendo um pouco. Olhei para o painel, para a marcha no ponto morto, para o freio de mão puxado, como se aquilo pudesse me proteger de um problema que vinha de baixo. Ana continuou. Estão dizendo que tem uma espécie de erosão interna, sabe? Água passando por túneis antigos, tubulação velha, coisa assim. A prefeitura recebeu alguns relatos de barulhos no chão, estalos, vibração, e chamaram uma equipe técnica. Eles ainda não fecharam a rua, mas estão pedindo para as pessoas evitarem estacionar em determinados trechos até fazerem uma análise completa. Eu fechei os olhos por um segundo. Vibração, estalos, barulhos. Era como se alguém tivesse pegado tudo que eu tinha sentido e colocado num documento oficial. Eu não era mais só a pessoa ansiosa que acha que tudo é um sinal. Eu agora era alguém em cima de um problema que tinha sido reconhecido por gente que estudava aquilo. Você tá em qual altura da avenida? Ela perguntou mais rápido, como se cada segundo contasse. Olhei pela janela procurando alguma referência. Placa de rua, loja, qualquer coisa. Eu tô perto daquela padaria grande, sabe? Aqui tem uma faixa vermelha na frente. Silêncio por um instante. Eu ouvi um clique, como se ela estivesse mexendo no celular, provavelmente olhando alguma coisa na tela. Depois, a voz dela voltou, um pouco mais baixa, mas com uma firmeza que não deixava espaço para dúvida. Então você tá exatamente numa área que o pessoal comentou. Meu estômago virou. Comentou como assim? Que o solo ali pode estar oco embaixo. Ela respondeu. Tipo, sabe quando a superfície tá normal, mas ali por baixo a terra foi embora, foi erodindo, e fica uma espécie de buraco? Eles chamam de cavidade, essas coisas técnicas. De fora parece chão normal, até o momento em que não aguenta mais. Eu engoli em seco. O carro, o brilho do asfalto, o copo plástico se mexendo, o estalo, tudo começou a se alinhar numa imagem única que eu não queria enxergar, mas não tinha como negar. Era como se eu estivesse parada em cima de uma casca fina, sem saber o tamanho do vazio logo abaixo. Você tá sentindo alguma coisa aí? Algum tremor? Algum barulho? A Ana insistiu. Olhei para a frente, para os lados, para a rua que parecia igual a qualquer outra, mas que agora tinha virado um lugar perigoso. Eu ouvi uns estalos, sim, admiti, a voz falhando. E o chão parece meio... não sei. Não é firme como antes. E o carro mexeu sozinho. Como assim mexeu sozinho? Ela perguntou rápido, quase cortando a frase.
Mexeu, repeti, mais devagar, tentando organizar as lembranças. Tipo, deslizou um pouco sem eu fazer nada. Não foi muito, mas foi. E não tinha carro passando forte do lado. Não tinha nada que justificasse. Eu senti pelo banco, pelo volante. Do outro lado, ela ficou em silêncio por alguns segundos, e eu quase conseguia ouvir os pensamentos dela trabalhando. Por fim, Ana falou algo que fez meu peito apertar de vez. Mari, isso é sério, muito sério. Se o solo cede de uma vez, não dá tempo de reagir. Não é drama, é físico. O chão simplesmente abre, e quem tá em cima vai junto. A imagem veio nítida na minha cabeça, mesmo eu não querendo. Eu me vi, meu carro, a rua, tudo afundando de repente, sendo engolido por um buraco que não existia um segundo antes. Não havia como correr. Não havia como pedir para o chão esperar um pouco. Não havia como negociar com a gravidade. De todas as coisas que já me deram medo na vida, essa foi uma das poucas que eu senti como uma sentença. Se acontecer, acontece. E pronto. Meu corpo começou a reagir antes do meu pensamento terminar. Minha mão tremeu tanto que o celular quase escorregou. O suor nas costas ficou frio, colado na blusa. Percebi que estava prendendo o ar de novo. E quando tentei inspirar, o corpo respondeu com aquele puxão rápido e desengonçado, típico de quem está quase entrando em pânico. Você precisa sair daí, a Ana disse, sem rodeios. Agora. Devagar, sem correria, mas precisa. Não fica parada nesse ponto, pelo amor de Deus. Olhei pela janela de novo, como se a rua fosse me dar uma resposta clara. O movimento parecia normal. Gente subindo e descendo, motos passando, uma criança segurando a mão da mãe, um senhor carregando uma caixa. Ninguém corria, ninguém gritava, ninguém parecia perceber que havia um risco invisível por baixo de tudo. Era estranho pensar que, naquele exato minuto, talvez só algumas poucas pessoas soubessem que aquela área tinha virado uma espécie de casca frágil. Do lado de fora, consegui ver o Eduardo, o motoboy, mais distante agora, mas ainda me observando de longe, como se estivesse esperando para ver o que eu faria. Ele tinha aquela expressão de quem sabe de alguma coisa, e ao mesmo tempo não sabe explicar direito. Em outra situação, eu teria achado exagero. Mas depois da ligação da Ana, o olhar dele ganhou outro peso. Eles estão vindo pra cá? Perguntei. A voz baixa, como se eu estivesse com medo de chamar a atenção do próprio chão. A equipe da prefeitura? Ela respondeu. Pelo que falaram na matéria, sim. Estão se organizando. Mas você sabe como é, né? Até chegar, até avaliar, até interditar, demora. E falha no solo não espera processo. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Falha no solo não espera processo. Não espera laudo, não espera fita de isolamento, não espera notícia oficial. Ela simplesmente age quando chega a hora. E eu estava ali, no meio do relógio interno de uma coisa que eu não controlava. Eu queria muito acreditar que bastava ligar o carro e afastar alguns metros, que tudo se resolveria com um simples movimento. Mas, ao mesmo tempo, havia o medo de que qualquer vibração extra fosse o empurrão que faltava para alguma coisa romper lá embaixo. A sensação era de estar pisando em gelo fino sem saber qual parte aguenta mais. Enquanto isso, pequenos sinais continuavam aparecendo, como se o lugar quisesse me lembrar a cada segundo de que eu não tinha mais o direito de chamar aquilo de coincidência. Um pequeno remendo de asfalto ali do lado tinha uma linha quase invisível no meio, uma rachadura tão fina que parecia desenhada com uma caneta. Eu juro que não estava ali antes. Ou, se estava, nunca tinha me chamado a atenção. Agora, parecia um aviso. A cada instante, ficava mais claro. Não era só desconforto, não era só impressão. Havia um perigo real, concreto, inevitável, crescendo embaixo de nós. E eu não estava mais sozinha com a minha sensação. Tinha uma amiga do outro lado da linha. Uma notícia oficial, uma investigação da prefeitura. Pessoas olhando o chão rápido demais. Um motoboy gritando para eu não estacionar ali. Eu respirei fundo, mas o ar não trouxe alívio. Trouxe peso. Porque a partir daquele momento eu sabia que qualquer coisa que acontecesse ali não seria acidente estranho, ou coisa da minha cabeça. Seria consequência de algo que já estava em andamento há muito tempo, em silêncio, debaixo da superfície. E eu, sem perceber, tinha parado exatamente em cima disso. O chão começou a tremer de novo, mas dessa vez não foi aquele tremorzinho discreto que dá para fingir que não sentiu. Veio mais fundo, mais pesado, como se alguém tivesse sacudido a rua inteira por baixo. Eu senti o banco vibrar, o volante vibrar. Até o vidro da janela fez um leve ruído, como se estivesse reclamando também.
Meu corpo inteiro travou. Foi como se, por um segundo, eu tivesse perdido a noção de onde terminava o carro e começava o chão. O carro deu um solavanco para trás. Não foi grande, mas foi claro. Como se alguém tivesse colocado as mãos no para-choque e empurrado com vontade. O freio de mão continuava puxado até o fim. A marcha estava no ponto morto. O motor desligado. Eu conferi tudo. 1, 2, 3 vezes. Como se em alguma dessas olhadas eu fosse encontrar uma explicação simples. Não encontrei. O carro se mexera sozinho. Meu primeiro impulso foi puxar a maçaneta da porta e sair correndo dali. Meu segundo impulso foi ficar completamente imóvel, com medo de que qualquer movimento meu fosse o gatilho que faltava para tudo desabar. Fiquei presa entre esses dois comandos, sem conseguir obedecer nenhum. As mãos suavam, o peito doía, a boca estava tão seca que eu mal conseguia engolir. Foi aí que eu vi o Eduardo correndo na minha direção. Ele tinha deixado a moto alguns metros atrás e vinha quase tropeçando no próprio pé, o capacete pendurado no braço, a jaqueta ainda pingando. O rosto dele dizia tudo antes mesmo de ele abrir a boca. Não era só preocupação, era medo. Medo real. Medo de quem já tinha visto alguma coisa que não deveria ter visto. "Eu falei pra você não estacionar aí", ele gritou ofegante, parando do lado da minha janela. A voz saiu alta demais, rasgada, como se ele mesmo não estivesse controlando o volume. "Você não tá ouvindo isso? Você não tá sentindo o chão?" Eu queria responder que sim, que eu estava sentindo tudo, que cada vibração parecia ecoar por dentro de mim. Mas as palavras ficaram presas. Eu só fiz um sinal com a cabeça, um movimento mínimo, como se falar pudesse quebrar algo invisível. Outro tremor, mais forte. Dessa vez, eu vi. O retrovisor do lado de fora tremeu. A lataria fez um estalo quase silencioso, como se estivesse se adaptando a uma nova posição. O carro se arrastou alguns centímetros para trás, de novo, e depois parou. A sensação era de que eu estava em cima de algo vivo, algo que se mexia, algo que não queria mais me segurar ali. "Teve gente aqui na rua que falou de estrondo essa madrugada." O Eduardo continuou, olhando ao redor, como se esperasse ver alguma rachadura gigante surgindo a qualquer momento. Um barulho estranho, como se tivesse explodido alguma coisa debaixo da terra. Mas ninguém viu nada por fora. Só ouviram. Eu mesmo acordei com isso, achei que fosse fogos. Sei lá. Mas agora... Ele não terminou a frase. Não precisava. À medida que ele falava, minha cabeça tentava montar um quebra-cabeça com todas aquelas informações. O barulho de madrugada. O aviso da Ana. A investigação da prefeitura. As vibrações, as poças tremendo, o brilho estranho no asfalto, o copo plástico se mexendo, o estalo forte, o carro deslizando. Cada peça encaixava num lugar que eu não queria que existisse. O lugar onde o chão, o que a gente mais confia, deixa de ser seguro. Minha respiração começou a ficar rápida demais. Eu sentia o ar entrar, mas parecia que ele não chegava até o fim do peito. Vinha só até o meio e voltava. O corpo inteiro entrou naquele estado em que tudo é alerta. Ouvido mais atento, olhos mais abertos, músculos tensos. Eu tinha a nítida impressão de que qualquer segundo podia ser o último antes de alguma coisa grande acontecer ali. Olhei para as pessoas em volta. Algumas já pareciam desconfiadas. Um homem parado na porta da loja olhava para o chão com a testa franzida. Uma moça, segurando a mão da filha pequena, apressou o passo depois que o carro deu aquela mexida, como se tivesse sentido também. 2 senhoras cochichavam perto de um poste, uma delas apontando discretamente para o asfalto, como se tivesse medo de falar alto demais sobre aquilo. Eu me senti pequena, muito pequena. Era como se eu fosse só um pontinho em cima de um problema enorme, escondido, que ninguém sabia direito como parar. E ao mesmo tempo, eu me sentia presa no centro de tudo. O carro ali, o chão ali, os tremores aumentando, gente olhando, informações chegando pela metade. Uma sensação de cerco, de perseguição, de ameaça que não corre atrás de você com um rosto, mas que vem de todos os lados ao mesmo tempo, desde baixo, desde dentro da terra. Outra vibração, desta vez, mais longa. Foi como se o chão tivesse respirado fundo. O carro inclinou um pouco para trás, como se uma parte do asfalto tivesse cedido minimamente. Eu ouvi um rangido metálico, um som que vinha da própria estrutura do veículo se ajustando. Minhas mãos agarraram o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu realmente queria entender se alguém já passou por algo parecido, de sentir que tudo está normal por fora enquanto por dentro,
Lá embaixo, alguma coisa está prestes a desabar. Porque naquele momento, eu me senti à beira de um limite que não tinha aprendido a reconhecer antes. Você precisa sair daí, Mariana, o Eduardo disse mais baixo, mas com uma urgência ainda maior. Não espera mais não. Esse negócio não é normal. Esse chão não tá certo. E se abrir, abre de uma vez. As palavras dele ficaram ecoando na minha cabeça como se fossem um aviso final. Se abrir, abre de uma vez. Sem aviso extra. Sem contagem regressiva. Sem tempo para pensar. Só para cair. Essa ideia me atingiu de um jeito tão forte que eu senti as pernas ficarem moles, mesmo estando sentada. Meu corpo inteiro queria fugir, mas parecia que eu e o carro tínhamos virado uma coisa só, colados naquele ponto da rua. Um novo estalo veio, mais próximo, mais nítido, quase como se tivesse acontecido debaixo do meu pé. Senti uma leve afundada do lado traseiro do carro. Pouquinho, mas o suficiente para meu corpo reconhecer o movimento antes da mente. Era o tipo de sensação que você não esquece, mesmo se quisesse. A de estar sobre algo que está cedendo. A de sentir que o chão, que sempre foi certeza, virou dúvida. O tempo começou a parecer estranho. Alguns segundos pareciam minutos. Cada micromovimento do carro parecia uma cena inteira. Minha cabeça processava 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Se eu ligasse o motor, será que a vibração pioraria tudo? Se eu ficasse parada, será que não estaria só esperando o pior? Se eu saísse correndo, será que daria tempo? Não existia resposta que não viesse acompanhada de medo. O barulho da rua foi mudando aos poucos. Menos conversa, mais passos apressados. Menos risadas, mais vozes baixas. As pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas o corpo delas parecia saber. Gente que ia passar bem ao lado do carro desviava um pouco, sem nem perceber, como se instinto fosse mais rápido do que informação. Eu olhei para o céu por um instante. Continuava nublado, sem nenhum sinal de chuva forte, sem trovões, sem nada dramático. E esse contraste me incomodou ainda mais. O perigo não vinha de cima, não vinha de longe. Ele estava ali, escondido, direto sob os nossos pés, invisível, vindo devagar e, de repente, muito rápido. Naquele ponto, eu já não estava mais lidando só com medo. Era algo além. Era a sensação de estar diante de um limite físico e emocional ao mesmo tempo. O corpo dizendo sai, a mente tentando achar alguma calma, o coração batendo como se quisesse furar o peito. Era como se tudo em mim estivesse sendo testado. Minha coragem, minha reação, minha capacidade de ouvir os sinais antes que fosse tarde. E dentro dessa mistura toda, uma certeza começou a crescer. Não dava mais para tratar aquilo como estranho apenas. Tinha virado perigoso. Tinha virado imediato. Tinha virado um agora que podia desmoronar a qualquer momento, sem aviso final. A revelação veio como um corte no ar, daqueles que a gente não espera, mas que acertam exatamente no ponto onde o medo se esconde. O Sérgio Amaral chegou rápido, quase correndo, com uma prancheta na mão e o rosto tenso, o tipo de expressão que ninguém tenta disfarçar quando sabe que está prestes a dizer algo que muda tudo. Ele se aproximou do Eduardo primeiro, trocou algumas palavras rápidas, baixas, como se não quisesse que eu ouvisse. Mas eu ouvi. Ouvi meu nome no meio da conversa. Ouvi a palavra registro. Ouvi anos atrás. Quando ele finalmente olhou para mim, seu olhar carregava um tipo de peso estranho, como se ele tivesse reconhecido alguma coisa que eu ainda não sabia sobre mim mesma. E foi do nada, sem aviso, sem preparação, que ele disse: Mariana, você não é a primeira pessoa da sua família a parar exatamente nesse ponto. Eu senti um frio subir pela espinha. Minha respiração ficou presa em algum lugar entre o peito e a garganta. Como assim da minha família? Perguntei, quase sem voz. Sérgio soltou um ar longo, como se estivesse segurando aquilo há muito tempo. Há uns 15 anos, houve um incidente pequeno aqui. Pequeno ao ponto de nenhum jornal ter noticiado, mas grande o bastante para entrar nos relatórios internos. Um carro, do seu pai pelo que consta, teve um problema justamente nesse trecho da via. Não foi afundamento, mas o asfalto cedeu alguns centímetros de repente, bem debaixo dele. Meu coração falhou, literalmente. Deu um salto e depois voltou batendo mais forte, irregular, como se tentasse acompanhar a informação. Meu pai? Repeti, mas era como se eu estivesse distante da minha própria voz. Ele continuou. Seu pai na época relatou vibrações, um estalo seco e uma sensação muito parecida com a que você está descrevendo hoje. Ele até tentou insistir para que investigassem melhor, mas, na época disseram que era coisa de recalque normal do solo. Nada grave.
Só que ele folheou algumas páginas amareladas, documentos velhos, escritos à mão. Só que não foi a primeira vez. Há registros mais antigos. Seu avô também fez uma reclamação parecida nos anos 80. O mundo girou um pouco. Não de tontura, de compreensão. Como se de repente tudo estivesse encaixando num lugar que eu nunca imaginei que existisse. Eu sempre achei que meu pai exagerasse quando contava histórias da juventude, principalmente sobre coisas estranhas que ele dizia perceber na rua onde cresceu. Achava que era imaginação, nostalgia distorcida, ou só aquele jeito meio teatral que ele tinha de contar causos de família. Nunca levei a sério. E agora eu estava ali, no mesmo ponto, vivendo o mesmo tipo de ameaça que eles tentaram avisar um dia. Era como se o passado tivesse voltado, insistindo em ser escutado. Uma falha que não começou comigo, mas que agora me envolvia de um jeito quase pessoal. Seu avô chegou a escrever uma carta para o órgão responsável na época. Sérgio disse, mostrando uma folha dobrada. Falava sobre um ronco surdo vindo debaixo da rua. Descreveram como delírio de idoso. Mas quando a gente junta tudo, percebe que tem um padrão. Eu senti as mãos ficarem frias. A pele dos meus braços arrepiou inteira. Aquilo não era só sobre o chão. Não era só sobre o dia estranho. Era sobre uma história que começou muito antes de mim, e que ninguém quis ouvir. Uma linha de avisos ignorados que atravessou 3 gerações da minha família. E agora tinha chegado em mim. O momento em que tudo chegou no limite começou com um barulho que eu nunca vou esquecer. Não foi mais um estalo, nem uma vibração leve. Foi um som grave, fundo, como se alguém tivesse empurrado algo gigantesco lá debaixo da terra. Logo depois, eu vi. O chão, bem à frente do carro, começou a subir. Devagar, mas visível. Como uma bolha enorme se formando sob uma pele fina. Eu não estava mais só com medo. Eu estava em pânico. Aquela parte do asfalto que antes só brilhava estranho agora se levantava em um arco tenso, como se estivesse prestes a rasgar a qualquer momento. As pessoas na calçada começaram a perceber. Uma mulher colocou a mão na boca. Um homem puxou a criança pelo braço, rápido demais, quase arrastando. Alguém gritou, "Olha isso!" E de repente parecia que todos os olhos estavam voltados para o mesmo ponto. O lugar onde a rua, que deveria ser reta e firme, tinha virado uma espécie de onda presa. Dentro do carro, eu senti tudo tremer junto com aquela bolha. O banco vibrava, o cinto apertava meu peito, o volante parecia pulsar na minha mão. Minha cabeça gritava, "Sai daqui agora!" Mas outra parte, mais confusa, perguntava, "E se o movimento de arrancar com o carro for exatamente o que vai fazer tudo ceder?" O Sérgio, o funcionário da prefeitura, se aproximou o máximo que teve coragem e fez um gesto com a mão, mandando eu sair. O Eduardo gritava alguma coisa que eu já não conseguia entender direito, porque o sangue batia tão forte nos meus ouvidos que abafava o resto. Eu via a boca dele se mexendo, via os braços apontando para o chão, para mim, para a rua, mas a única coisa que eu realmente sentia era o tempo escorrendo rápido demais. A bolha de asfalto subiu mais um pouco. Não muito, mas o suficiente para o carro inclinar, como se estivesse na beira de uma rampa invisível. Senti a traseira ceder alguns milímetros, e o barulho de algo rangendo veio por baixo, metálico, como se a estrutura estivesse reclamando de estar sendo forçada num ângulo para o qual não foi feita. Foi ali que eu percebi que eu precisava escolher. Agora, em segundos. Ou eu ficava dentro do carro, presa, esperando a rua decidir o que fazer comigo, ou eu tomava o risco de mexer, sair, correr, enfrentar aquele pedaço de chão que parecia pronto para se romper. Não tinha opção boa. Só tinha o tipo de escolha que marca a gente por anos. Minha mão foi para a chave de ignição, mas travou no meio do caminho. E se o tranco do motor piorar? E se a vibração for a gota que falta? Ao mesmo tempo, meus dedos tremeram indo para a fivela do cinto de segurança. E se eu soltar o cinto, abrir a porta, colocar o pé no chão? E justamente nessa hora tudo romper. Eu me vi presa num labirinto de "e se", que não acabava nunca, enquanto a rua mostrava que não ia esperar muito mais. As vozes do lado de fora começaram a se misturar. Alguém dizia, "Afasta!" Outro dizia, "Vai cair!" Outro, "Chama os bombeiros!" Eu sentia que meu corpo queria reagir, mas a mente parecia atrasada. Comecei a pensar no meu pai, no meu avô, nos avisos deles que ninguém levou a sério. Pensei em como eu sempre tratei essas histórias como exagero de família. E agora eu estava ali, no mesmo tipo de lugar, com o mesmo tipo de ameaça, tendo que tomar uma decisão que eles talvez tivessem desejado que eu nunca precisasse tomar.
O painel do carro parecia distante. O volante, pesado demais. A respiração, curta e falha. Eu apertava e soltava o cinto sem perceber. Uma parte de mim só queria fechar os olhos e esperar alguém decidir por mim. Mas ninguém ia entrar ali para me puxar. Não dava tempo. Não era filme. Era vida real. E na vida real, às vezes você tem que se levantar no exato segundo em que tudo pode desabar. A bolha no chão fez um pequeno estalo, como se estivesse rachando por dentro. Pequenas linhas finas começaram a aparecer na superfície do asfalto, como veias escuras correndo em todas as direções. Eu vi isso e um pensamento atravessou minha mente como um raio. Se eu não fizer nada agora, talvez seja a última vez que eu veja alguma coisa. Eu não sei se tomei a decisão certa até hoje. De verdade. Me diz o que você acha nos comentários, porque essa é uma das lembranças que mais voltam na minha cabeça quando eu deito para dormir. Se eu fui rápida, se eu fui imprudente, se eu escolhi certo por instinto ou se só tive sorte. Naquele instante, eu puxei o cinto com toda a força e soltei a trava. Ela fez aquele clique seco, e por um momento, esse som pareceu tão alto quanto o dos estalos no chão. Minha mão foi direto para a maçaneta da porta. Senti o metal gelado, áspero, grudando na minha palma suada. Eu respirei uma vez, curta, e empurrei. A porta abriu com resistência, como se o próprio carro não quisesse que eu saísse. O cheiro de asfalto, poeira e alguma coisa úmida invadiu o interior do carro de uma vez. O ar lá fora parecia carregado, pesado, elétrico. Coloquei um pé para fora e a sola do tênis encostou no chão que tremia pouco, mas tremia. Era um tremor diferente, mais profundo, como se viesse de camadas que eu não alcançava. Por um segundo, pensei em voltar para dentro, bater a porta, fingir que ainda dava para ignorar. Mas outro estalo ecoou, mais agudo, e uma parte do chão, alguns metros à frente, afundou 1 centímetro. Não foi muito, mas foi o suficiente para ver poeira subir, como um aviso visual de que aquilo estava apenas começando. Com o coração disparado, eu tirei o outro pé de dentro e me levantei, ficando em pé ao lado da porta aberta. O carro balançou levemente atrás de mim, como se estivesse decidindo se ia me acompanhar naquele movimento ou se ia ficar preso ali. O Eduardo gesticulava para eu me afastar mais. O Sérgio falava alguma coisa no rádio, provavelmente pedindo ajuda urgente, mas eu já não ouvia palavras, só o ritmo acelerado da fala. Foi ali, em pé, com o carro ao lado e o chão respirando debaixo dos meus pés, que eu entendi que não tinha mais volta. A rua tinha passado do ponto de apenas estranha. Ela tinha se tornado uma ameaça completa, uma força que podia mudar tudo em segundos. E eu estava no centro dessa decisão, tentando dar o primeiro passo para fora antes que a próxima rachadura decidisse por mim. Quando meus pés finalmente se afastaram daquele ponto, senti como se uma parte do meu corpo ainda estivesse presa lá atrás, no carro, no medo, no tremor que parecia vir da própria terra. Mas eu forcei o passo. Um, depois outro. As pernas estavam bambas, mas obedeciam. A cada movimento, a sensação era de me arrancar de um lugar que já não me pertencia, ou que nunca deveria ter pertencido a ninguém. O som seguinte não foi explosivo como pensei que seria. Não teve barulho de filme, nem chão abrindo de forma dramática. Foi um estalo seco, contido, preciso, como se a rua estivesse soltando uma respiração presa havia anos. O asfalto estufou de novo, levantando uma onda curta que correu por debaixo do carro. Em um segundo, ele deslizou alguns palmos para a esquerda, inclinando de um jeito que jamais aconteceria sozinho. Uma nuvem fina de poeira subiu, iluminada pela luz acinzentada do céu, criando um contraste estranho entre o caos e a calma morna daquela manhã. Eu dei 2 passos para trás. Depois, mais um. Instintivamente, levei a mão ao peito. O coração estava acelerado, mas não desgovernado como antes. Ainda havia medo, claro, mas ele tinha mudado de forma. Não era mais o pânico cego de segundos atrás. Era um medo consciente, direcionado. Eu sabia agora onde estava o perigo, e sabia que precisava ficar longe dele. O Eduardo se aproximou devagar, como se tentasse não fazer nenhum peso extra sobre o chão. Ele segurou meu braço por um instante, só para ter certeza de que eu estava bem. Seu toque foi rápido, mas firme, quase um pedido silencioso para que eu mantivesse os pés afastados daquela área. Logo depois, ele recuou um pouco, atento ao solo, ao carro, a qualquer sinal novo. O Sérgio falava no rádio sem parar. As palavras eram rápidas, técnicas, uma mistura de números e termos que eu não entendia completamente, mas dava para perceber o tom de urgência.
Ele apontava para o chão, marcava algo no papel, depois olhava para mim como quem mede o tempo que me restava ali, mesmo já estando fora do ponto crítico. Era como se ele estivesse vendo dois cenários ao mesmo tempo: o que tinha acabado de acontecer e o que ainda poderia acontecer se tudo evoluísse mais alguns centímetros. A rua ao redor começou a reagir também. Pessoas se afastavam devagar, sem correr, mas com passos que deixavam claro que haviam entendido a gravidade da situação. Algumas olhavam para o chão com um tipo de respeito estranho, como se estivessem diante de algo vivo. Outras apenas queriam sair de perto o mais rápido possível. A cena tinha uma estranha mistura de urgência silenciosa. Ninguém gritava mais, mas todos tinham pressa. Eu me sentei no meio-fio um pouco mais adiante, longe o suficiente para não sentir o tremor direto, mais perto o bastante para ver o carro ainda oscilando levemente, respondendo ao que quer que estivesse se movendo lá embaixo. Senti o ar entrar mais fundo pela primeira vez desde que tudo começou. Não era alívio, era consciência. Era a percepção clara de que eu tinha escapado por segundos, talvez por centímetros. A poeira ainda estava no ar, suspensa, como se não quisesse decidir para onde ir. Tinha um cheiro forte de terra molhada, mesmo sem chuva, e isso me lembrou da carta do meu avô, das histórias do meu pai, de tudo que eu sempre pensei ser exagero. Eles haviam tentado avisar. Tentaram explicar um movimento que ninguém quis ouvir. E agora eu estava ali, diante da prova de que aquelas palavras nunca foram teatro. Nunca foram coincidência. Eram parte de algo real, antigo, ignorado tempo demais. Senti uma mudança dentro de mim. Não era coragem, não ainda, mas era como se uma linha tivesse sido traçada. Uma divisão clara entre quem eu era antes daquele dia e quem eu estava me tornando ali, com poeira nos sapatos e um tremor residual no peito. Passei a mão no rosto, percebendo que minhas bochechas estavam quentes apesar do ar frio. Era a mistura de susto, adrenalina e um começo de compreensão. Enquanto observava o carro lentamente parar de balançar, uma estranha calma tomou conta do meu corpo. Não a calma de quem está seguro, mas a calma de quem finalmente entende o tamanho do que está enfrentando. Eu sabia que não dava mais para simplesmente ir embora e fingir que nada tinha acontecido. Aquilo era mais do que uma manhã ruim, mais do que um susto passageiro. Era a repetição de um ciclo que vinha de longe e que tinha finalmente chegado ao ponto de não poder mais ser ignorado. O Sérgio voltou até mim respirando fundo. Ele parecia carregar o peso de um lugar inteiro nas costas. A área vai ser isolada, disse, olhando para o chão como quem observa um inimigo. Mas você saiu a tempo. Mais do que a tempo. Eu só consegui balançar a cabeça. As palavras dele não tiravam o medo, mas colocavam ordem dentro dele. Era como se eu estivesse enxergando o mapa completo de tudo o que tinha acontecido. O aviso, os sinais, os movimentos, a história antiga que eu nunca quis entender. E pela primeira vez naquela manhã, senti que eu tinha espaço para pensar, para respirar, para agir ao invés de apenas reagir. Levantei devagar, sentindo o corpo mais estável. O mundo ainda estava estranho. A rua ainda tremia em intervalos quase imperceptíveis. O carro ainda parecia prestes a escorregar um pouco mais. Mas dentro de mim, algo tinha ganhado forma. Um ponto de direção. Um motivo. Eu sabia que aquilo não tinha acabado. Mas pela primeira vez, eu sabia que eu não ia mais fugir disso. Eu ia enfrentar. Porque agora, finalmente, eu entendia o que estava em jogo. E o que poderia ter acontecido comigo se eu demorasse apenas alguns segundos a mais para decidir. E foi caminhando para longe daquele ponto, com passos firmes, que percebi que a solução não viria só de técnicos, relatórios ou equipamentos. Parte dela começava em mim, na decisão de não ignorar mais nenhum sinal, em nenhum lugar, em nenhum momento. No fim, a verdade chegou de um jeito simples, mas devastador. Uma falha subterrânea antiga, esquecida por décadas, tinha cedido bem embaixo do lugar onde eu parei. Todos aqueles sinais que eu tratei como coincidência. O brilho estranho, o chão vibrando, os estalos, o carro se movendo sozinho. Eram avisos claros demais para terem sido ignorados. Era como se a rua tivesse tentado falar comigo desde o primeiro segundo. E só quando tudo quase desabou é que eu realmente escutei. Quando me afastei dali, ainda tremendo, senti algo mudar por dentro. Não era apenas medo. Era consciência. A percepção dolorosa de que a gente passa a vida desviando do que parece pequeno, achando que só os grandes desastres importam, enquanto os verdadeiros avisos chegam em sussurros, em detalhes, em coisas que quase ninguém nota.
Eu aprendi ali, naquela manhã cinza, que todo sinal carrega uma história, e que ignorar essa história pode custar caro demais. Voltei para casa com a sensação estranha de ter atravessado uma fronteira invisível. Nada ao meu redor tinha mudado, mas eu tinha. Eu olhava para cada ruído, cada vibração, cada sensação estranha com outro tipo de respeito. Entendi que meu pai e meu avô não estavam exagerando quando contaram o que viveram. Eles estavam tentando me entregar uma verdade que eu só conseguia enxergar quando ela quase me engoliu. Hoje, quando lembro daquele chão se movendo, do carro deslizando sozinho, do medo grudando na pele, eu agradeço por ter ouvido, mesmo tarde, o que estava sendo avisado. E levo comigo uma certeza que não desgruda. Atenção salva. Intuição salva. Olhar de novo salva. Se essa história tocou você, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar as próximas. Agora estão aparecendo 2 histórias na sua tela. Escolhe uma delas e assiste comigo agora.